respondendo a oração. Talvez para alguém isso pode ser uma bobeira, mas para mim não é. Quando a gente levanta as nossas mãos e fala que a minha casa seja um lugar de oração, Senhor, que todos os campos dessa casa sejam para a Tua glória, consagra este lugar a Ti tudo para o Senhor, Ele faz as mínimas coisas, são detalhes pequenos, mas o Senhor, Ele opera milagre, e Ele vai fazendo maravilhas e tem sido maravilhoso o que o Senhor tem feito. E outra coisa também que eu queria dizer para os irmãos, é que tudo que a gente põe na mão de Deus, o Senhor Ele vem operando na nossa vida. Quando o Senhor estava na frente do negócio, o Senhor colocou no meu coração. Eu fui até teimosa, demorei de fazer um pão para poder vender, né? Demorei mais de um ano. E aí eu peguei e comecei, quando os meus filhos começaram a me incentivar, vai mãe, que eu ofereço, a senhora vende. Jesus, Ele foi e me abençoou com uma estufa, né, para poder colocar os pães para crescer, porque eu não tinha onde colocar. E aí a menina me deu com o maior amor e carinho. Ela falou assim: eu quero abençoar a tua vida e que você faça muitos pães, que você venda muito. Aí eu falei: Jesus, como o Senhor é maravilhoso, porque tudo que a gente põe na mão de Deus, o Senhor prospera. O sim do Senhor, Ele vem, mas também quando não tem que vir, Ele também vem, que é para o nosso amadurecimento e crescimento. Então eu li essa palavra porque que a gente declare mesmo que haja cura na nossa vida, que haja luz no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, que haja libertação para cada um de nós, que haja mais amor dentro da nossa casa, que haja mais união, que haja mais fortaleza, que haja renovo, que haja vida, que haja o Espírito Santo de Deus derramado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dia após dia. Muitas das vezes pode parecer pouca coisa, mas para mim, Gabriela, isso é muito. Porque não adianta a gente só ter o material se a gente não tiver a presença de Deus. Então, esses dias eu sentei lá e falei: Senhor, eu estava até comentando com o meu amigo, eu falei: eu sou rica, porque a gente pode olhar e dizer que nós somos ricos. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. O Senhor faz cada coisa tão maravilhosa, cada coisa tão linda, que é só para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E eu não queria deixar passar. Então, que haja na sua vida também, cada vez mais a presença de Deus, cada vez mais essa entrega na presença do Senhor, porque o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, eu creio. Em nome de Jesus. Amém? Os nossos jovens vão louvar o Senhor nesta noite. E enquanto eles cantam, queridos, vamos aproveitar e entregar o que trouxemos para o trabalho do Senhor. Eu quero convidar aí o Leandro que está com a gente, o Gustavo e a Ingrid, para cantar junto com eles. Vem cá, Carlos. Chico, oi, cantar. Cantar para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Beleza. Só apertar a letra. Para quem não sabe, ó. Aleluia. Quando as lutas vierem contra ti e não insistar, ainda não é o fim. A tua fé, mesmo fraca, ela é forte, destrói muralhas. Põe a
e a sua luz. Você vai ver, você vai descer. Na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe o poder. Ele passa uma vermelha e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva Deus na cova, faz Deus dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai descer. Na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe o poder. Ele passa uma vermelha e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva Deus na cova, faz Deus dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe o poder. Ele passa uma vermelha e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus, cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe o poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe o poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe o poder. A unção de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus por ser glorioso. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Curve sua cabeça. Deus, nós te adoramos por este tempo glorioso de estarmos reunidos em tua casa.
Te agradecemos por tudo que cantamos, louvamos e exaltamos o teu nome. Agora nós vamos abrir a tua palavra e vamos meditar nela por um tempo. Pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão dela, que seja de edificação para a vida da tua igreja nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Oh Deus, este mês de julho tem sido um mês diferente, particularmente para o meu coração. Aquilo que Deus vem me fazendo compreender nestes últimos dias, nestes últimos cultos, através da sua palavra e através daquilo que tem sido pregado nesta casa de oração. Deus, por sua vez, tem nos confrontado através da sua palavra e tem nos chamado através dela para um arrependimento, um chamado para um recomeço, um chamado para novas experiências, um chamado para uma entrega total. E eu sei perfeitamente, olhando para todos nós que estamos aqui, o quão difícil é para nós, como seres humanos, abrirmos mão daquilo que nós já estamos praticando em nossa vida cotidiana constantemente. É muito difícil para aqueles que têm vícios se libertar dele. É muito difícil para quem tem certas práticas se livrar delas. Tá? Mas o Evangelho de Cristo, ele nada mais é do que uma vida de renúncia e uma vida de entrega. Uma vida da qual, uma vez crente em Cristo Jesus, uma vez a nossa vida entregue nas mãos do Senhor, por circunstância da vida, por fraquezas pessoais, por tantas coisas, nós podemos até esmorecer na fé e pararmos na nossa caminhada. Mas saiba todos vocês que estão aqui esta noite que nunca mais a nossa vida será a mesma. Porque uma vez que a graça de Deus nos encontra, ela nos molda, ela nos transforma. E por mais que muitas vezes nós, por nossas próprias escolhas, queiramos sair da presença de Deus, e esta noite eu quero tratar com os irmãos acerca disso. Por mais que queiramos tomar alguns caminhos da nossa vida, nós vamos compreender que não são tribulações, que não são circunstâncias nenhuma. E quando eu comecei a pensar nesses frutos do mês de julho, Deus me fez compreender algumas coisas dentro de 2 Crônica 7. E Deus também me levou a outras coisas e eu não imaginava que aconteceria, mas hoje aconteceu. Uma das madrugadas eu tive um sonho que no domingo à noite eu estava falando à igreja uma lição da escola dominical, um assunto da escola bíblica dominical que tinha ficado. E hoje pela manhã nós nos reunimos aqui e a gente sabe perfeitamente a demanda dos nossos crentes e que a nossa vida ela é uma vida bastante trabalhosa.
E nós sabemos que tem irmãos que trabalham de domingo a domingo, de semana a semana, e às vezes passa-se algumas oportunidades de aprendermos alguns assuntos importantíssimos. E eu, quando pensava nesta lição de hoje, que nós iríamos estudar pela manhã, vi também que esta lição seria de suma importância para a vida da igreja toda. E aí chegamos aqui de manhã, só se reuniu eu e a Gabi, os irmãos haviam dito que hoje alguns iam trabalhar, outros. Então, não me preocupei com nada, não me preocupei com nada, falei, vamos à noite, nós vamos ao templo. E hoje nós vamos transformar o nosso culto numa escola bíblica. Glória a Deus, aleluia. Quantos que não gostam de vir pela manhã, quantos que não gostam de participar da escola dominical, você vai ter que participar da escola. Aleluia. E a nossa lição do dia de hoje é este tema: uma igreja cheia do Espírito Santo. O texto áureo para a nossa meditação, o texto-chave desta lição, está em Atos no capítulo 4, o verso 31, que diz assim. Eu acho que deve ter algumas lições de escola bíblica aí. Não sei, a minha anda comigo na bolsa, na Bíblia, mas deve ter mais 4 ou 5 aí para dividir entre os irmãos, se vocês quiserem. Claro que nós não vamos comentar todo o assunto, é debaixo do nome de Zé. O texto áureo diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E uma verdade prática desta lição quer dizer que uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. E os pontos que estudaremos nesta noite, meditaremos um pouco. É claro que não dá para falar tudo. O primeiro ponto é uma igreja perseverante, suporta o sofrimento, não negocia seus valores e está convicta da sua fé. O ponto 2, a igreja que ora com poder, ora com propósito, orando com unidade e orando fundamentado na palavra de Deus. E o terceiro, a igreja ousada no testemunho, ela tem ousadia para enfrentar a oposição do Evangelho, a ousadia no exercício dos dons espirituais e a ousadia na exposição da palavra. Para compreendermos este assunto melhor, abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 4. Dá para pôr aqui, Vitória? Versículo? A partir do verso 24. Vamos fazer uma leitura como fazemos na escola? Amém. Glória a Deus. Cadê eu leio um, depois cada um dos irmãos lê outro, até o verso 31. Cara, tem muitas versões, né? Peraí. Qual que é a versão que o senhor quer? Não. Se aí os irmãos alcançarem ler aqui, aí mesmo quando chega. Senão cada um levanta, faz a leitura como a gente costuma fazer. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Tu disseste pela boca de Davi teu servo, porque se enfurecem as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor,
Olha as suas ameaças e concede os teus servos que falam com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Tendo orado, moveu-se para o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Muito bem. Queridos, aqui está uma passagem, e eu vou tentar detalhar ela para os irmãos compreenderem. No capítulo 3, no capítulo 1, 2, 3 e 4 do livro de Atos dos Apóstolos, vocês se deparam com Jesus havia sido assunto ao céu, você se depara com a igreja, os crentes, naquela promessa de Jesus, que ficassem em Jerusalém para que fossem cheios do poder de Deus, e fossem buscar, e durante os dias eles começaram a clamar para que a presença do Espírito Santo descesse e tomasse conta deles. Pois bem, o Espírito Santo veio, os irmãos conhecem o texto lá no capítulo 2, que línguas foram repartidas como línguas de fogo, e eles falaram nas diversas línguas em que ali estavam. Isso era sinal de um derramamento do Espírito Santo, que para nós como igreja somos chamados, essa festa aconteceu, esse movimento aconteceu em uma festa chamada Festa de Pentecoste. Era uma festa que acontecia em Israel, e essa festa, então essa manifestação dos dons aconteceram neste tempo. Por isso então que nós que estamos aqui esta noite somos chamados de pentecostais, porque aceitamos o movimento do Espírito Santo, aceitamos os dons espirituais que se manifestam sobre a vida da igreja. Mas o assunto não para aí. Logo depois desse enchimento de poder de Deus, da salvação de 5.000 homens que ali estavam através da mensagem de Pedro, eles, com ousadia, cheios de Deus, eles subiram ao templo. Subiram ao templo para orar. Eles subiram ao templo para falar com Deus. Isso está no capítulo 3. E lá no capítulo 3 você encontra na sua Bíblia aí o paralítico da porta formosa, que era o homem que estava na porta do templo, e na porta do templo ele pedia esmola, esmola e esmola. E lá sobe Pedro e João para o templo para orar naquele dia, e o homem pede para ele uma esmola, e eles não tinham dinheiro, mas eles estavam cheios. Paro aqui e parafraseio com vocês algo importante. Ser cheio do Espírito Santo, ou ter o Espírito Santo, é para todos nós que estamos aqui. Todos. Desde as pessoas que estão sentadas aqui neste púlpito, até o Mateus e o irmão Donizete que estão ali fora do lado do templo. Para vocês duas, para vocês, para você, para o irmão, para todos. Meu cunhado. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E a partir desse momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo e recebemos o Espírito Santo, nós temos ousadia para orar, para expulsar demônios. E eu digo para vocês uma coisa: tem gente que tem medo de expulsar demônios. Tem gente que tem medo de orar por enfermos. Tem gente que tem medo dessas coisas e pensam que essas coisas é só para quem
tem os dons do Espírito, ou para quem serve a igreja no ministério, como presbítero, como pastor, nada disso. Na comissão, quando Jesus ordenou que fossem pregar, eles já eram batizados no Espírito Santo? Na comissão, quando Jesus os ordenou, vão de 2 em 2. E o que aconteceu naquela ordem que Jesus deu para eles? Naquela ordem que eles foram, houve curas, houve libertações de pessoas oprimidas e possessas, houve coisas maravilhosas que aconteceram apenas com a ordem de Jesus. Então, esta noite, pesa sobre o ombro de cada crente aqui uma responsabilidade. E a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros é ide, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, os últimos versos, que daí vem os sinais que se seguem àqueles que pregam o Evangelho. E para isto, não se necessita ter os dons. E eu vou provar para vocês por que não. Vou mostrar para vocês dentro deste texto bíblico, porque eu estou falando para uma igreja pentecostal, e isso é de suma importância, para que a gente possa aprender o que é pentecostalismo da forma mais correta, pura, que é, e nós precisamos ser, porque o que acontece hoje? Hoje nós temos igrejas de pula-pula, de gente pulando de um lado para outro, de gente virando, e de gente cantando, e de gente fazendo, e de gente acontecendo, mas que quando termina aquele movimento todo, você não vê resultado. Você não vê uma transformação de vida. Você não vê uma pessoa quebrantada. Você não vê uma pessoa trapaceira, largando de fazer as suas trapaças. Você não vê uma pessoa que pratica toda sorte de pecado, abandonando as suas práticas. Ou alguém que está na igreja, que recebe tudo aquilo naquele momento, mas quando termina, ele vai para casa do mesmo jeito, ele continua iracundo, ele continua duro de coração, ele continua tratando mal a esposa, tratando mal os filhos, ou os filhos tratando mal os pais. Isto não é ser crente e muito menos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Então, aqui nós temos esse ponto de suma importância. Porque, veja, quando Jesus comissionou, eles foram e os milagres aconteceram, a ponto deles voltarem atônitos, contar para Jesus aquilo que estava acontecendo quando ele determinou. Então, isso é para mim e é para você. Pregue, fale, anuncie, testemunhe. Não queira colocar sobre os seus ombros um peso maior do que você pode. Tem gente que chega aqui e diz assim: hoje Deus vai fazer, hoje Deus vai acontecer, paralítico aqui dentro vai andar. Se o paralítico não anda, quem que fica com a cara no chão? Se o cego não enxerga, quem que fica com a cara no chão? Porque tem coisas dentro deste mundo espiritual aqui que não é nossa. Tem coisas dentro deste mundo espiritual aqui que vem de Deus. E é Ele quem faz, não é nós. Então Ele faz do jeito que Ele quer. Agora, o que me chama a atenção nessa questão da igreja perseverante, que é o primeiro tópico da lição, depois que chegar na sua casa você lê, que veja só, naquele dia, quando eles subiram ao templo, eles olharam para o paralítico e disseram assim: olhe para nós, eu não tenho dinheiro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O que aconteceu? Vocês sabem da história. O paralítico levantou e andou. Entrou no templo dando glória a Deus, mas ali estavam os religiosos.
Ali estavam aqueles que eram os doutores da lei. E aqueles que eram os doutores da lei, veja que nós estamos falando da igreja que estava nascendo. Nós estamos falando de uma igreja que estava nascendo. E os doutores da lei, quando viram aquilo, aqueles homens que viram que o milagre aconteceu, pegaram Pedro e João e levaram para serem sabatinados. Levou Pedro e João para serem ouvidos, para serem julgados, para darem o seu testemunho do que aconteceu. E se você ler no capítulo 4, não a partir do verso 25 que lemos, mas se você ler os versos anteriores, vocês vão ver que ali estavam 2 homens que haviam sido cheios do Espírito Santo por conta do dia de Pentecostes. Eles estavam tomados por autoridade e poder de Deus. E aqui, nesse capítulo 4, você já não vê Pedro e João falando língua estranha. Você já não vê Pedro e João falando língua estranha. Mas você vê ali a manifestação do poder do Espírito Santo para resistir. Olha lá, para suportar o sofrimento. E aí eu vou mexer com você que está aqui sentado agora, porque escola dominical é isso, tá? Já que você não vem de manhã, eu vou te ensinar agora de noite. Não adianta. Eu bato nessa tecla e firmo nessa tecla. A presença de Jesus, ela muda. A presença de Jesus, ela transforma. A presença de Jesus, ela quebranta. A presença de Jesus, ela faz um rebuliço dentro da gente. Como é que você pode dizer para mim que você tem a presença de Jesus, mas no primeiro momento, quando a luta chega, você quer abandonar o barco? Como é que você pode dizer para mim que você é um crente cheio do poder de Deus, quando a luta se manifesta, você quer pular do barco? Nós temos inúmeros textos e inúmeras passagens bíblicas que mostram que com ousadia e poder, vocês lembram de Estevão? Vocês se lembram da história de Estevão? Foi pego, parece que não podiam olhar no rosto dele, porque o rosto dele parecia que brilhava, não é assim que diz a Bíblia? Parecia que brilhava o rosto de Estevão. Jogaram ele num lugar para apedrejá-lo. E quem é em sã consciência que vai receber pedradas para a morte, que vai olhar para o céu e vai dizer: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem? É só quem tem na vida a presença de Deus. Aleluia. Por isso que nós, como crente, precisamos compreender de uma vez por todas que o poder do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não é uma igreja de oba-oba. Ela não é tomada, e olha, irmãos, e glória a Deus, porque a nossa igreja é uma igreja pequena, uma igreja de bairro. Nós temos um grupo de crentes que serve Jesus aqui conosco, mas quando a gente serve Jesus em grandes movimentos, em grandes denominações, onde tem muitas pessoas, e me permitam dizer, onde até muitas vezes a palavra de Deus ela não é mostrada como precisa ser mostrada, muitos são enganados.
e ficam naquele engano, são engodados, são levados de um lado para outro, mas não tem para onde você fugir. Uma vez entregue a sua vida a Cristo, você começa, a partir do momento da entrega, a ter uma mudança no seu comportamento, a ter uma mudança na sua natureza. Ninguém tem o poder de mudar a natureza de um homem. Isso é uma coisa difícil, isso a psicologia diz, as coisas dizem. É muito difícil você controlar um gênio de alguém que tem um temperamento forte, que é duro em sua personalidade, sabe? Que é daquele sangue. Mas Deus faz. Deus transforma. Deus quebra. E Ele quebra para glorificar o seu nome, para mostrar aos homens que Ele não só controla natureza, universo, mas Ele controla tudo. Controla até os detalhes da nossa vida. Por isso, meus irmãos, que nós, como igreja e como crentes em Cristo Jesus, nós devemos cumprir aquilo que Jesus diz em sua palavra, que nós devemos nos alegrar pelo sofrimento que a nós, às vezes, é colocado sobre os nossos ombros. Ô pastor, a vida já é tão dura, já é tão difícil, já não é brincadeira a gente viver o que a gente vive, e o Senhor vem dizer para a gente se alegrar no meio do sofrimento. Irmãos, eu fico vendo hoje as pessoas que pregam acerca da teologia da prosperidade, mostrando apenas para os homens que Deus, pode de todas as formas me encher das coisas, e eu determino e eu falo. Mas quando as coisas não acontecem, quando as coisas não tomam esse caminho que precisa ser tomado, como nós sofremos e até às vezes jogamos a toalha, abandonamos a fé, e não é isso. Nós somos convidados por Deus a suportar a provação. Glória a Deus. A suportar. Eu estou vendo o rosto de cada um de vocês esta noite, e pode ser que na particularidade eu não conheça a situação que você vive. Mas sei que entre nós pessoas sofrendo, pessoas carregando fardos pesados. Sei que a gente aqui esta noite que precisa da presença de Jesus para continuar a sua caminhada. Você precisa da presença de Jesus, do consolo de Jesus, da misericórdia de Jesus. É por isso que quando eu estava orando aqui, e eu acredito que é a mesma oração que você faz todos os dias, é muito interessante isso. O batismo no Espírito Santo, ele ocorre uma vez só. É uma vez só. O batismo no Espírito Santo, ele ocorre uma única vez. Esse batismo no Espírito Santo é o revestimento de... Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, desce sobre você, não é um poder sobrenatural. Estou falando nada disso. Mas esta força, esta coragem para você enfrentar, para você resistir. Alguém fala línguas estranhas? Fala. Mas o dom das línguas estranhas, ele não é o mais importante. A Bíblia nos mostra tantos dons que a igreja de Coríntios tinha, mas o que mostra principalmente é o Espírito Santo quando ele vem. Então,
esta noite, eu falo para uma igreja que é batizada com o Espírito Santo. Pastor, mas eu não falo línguas estranhas, eu quero dizer a você esta noite que hoje é noite de você não pedir o batismo, mas de você pedir para Jesus: me reveste outra vez do teu Espírito. E este revestimento, irmãos, nós podemos pedir para Jesus quantas vezes forem necessárias. Porque a nossa demanda, a nossa batalha, a nossa luta, ela é diária. O peso que pesa sobre os nossos ombros é todo dia. É todo dia que tem uma luta lá em casa, é todo dia que tem uma luta com o filho, é todo dia que tem uma luta, às vezes, com o companheiro, com a companheira, com alguém no trabalho, sabe? E às vezes a gente entra por estas portas assim, não é? Tem dia que eu vejo alguns crentes, eles vêm que vêm, mas parece que está. E chega aqui, dobra o joelho no chão. Senhor, me reveste com o teu Espírito. Me encha do teu Espírito. E aquela carga sobrenatural de Deus, através da sua palavra, através de um louvor cantado, sabe? Aí você se levanta outra vez, você recobre o ânimo, você recobre a força, você vai para casa de novo. Lá tem um inimigo, lá tem o que está acontecendo lá, mas daí para frente pouco importa, porque o que importa é aquilo que está dentro de você. Deus dizendo para você: eu estou contigo, suporta, vai um pouco mais, caminha um pouco mais, eu vou te dar a vitória, ainda não é o fim, as coisas acontecerão, e assim a gente vai de degrau em degrau, subindo, caminhando, exaltando e glorificando ao Senhor e vivendo na nossa vida todos os dias as promessas de Deus que se cumprem sobre a vida de cada um dos seus filhos. Por isso, nesta noite, meus irmãos, uma igreja perseverante, ela suporta o sofrimento, ela não negocia os seus valores. E ela é uma igreja convicta em sua fé. Uma igreja que não negocia os seus valores. Uma igreja que não vende, não troca o que tem por um prato de lentilha. Uma igreja que não cede. Uma igreja que Satanás apresenta caminhos alternativos, fazendo com que queimemos etapas para chegar em alguns lugares com mais facilidade, usando-se de artimanhas para fazer com que coisas aconteçam. Isto não é para a vida do cristão. Isso não é para a vida daquele que serve ao Senhor. Isso não é para a vida daqueles que estão na presença de Deus de forma nenhuma. Sabe por quê? Porque quando nós atropelamos os pés pelas mãos, acontece conosco o que aconteceu, que a bênção de um primogênito seria mais. Quanta dificuldade trouxe aquela mulher quando ela disse para Abraão se deitar com a sua concubina. E que dali nasceu Ismael. E ali houve uma crise interna, mas por causa do quê? Por causa das decisões e por causa de escolhas. Não negocie a sua fé. Não negocie os fundamentos da quais você pratica. Eu conheci uma pessoa cristã, era crente, porém ela vivia dizendo assim: o que não faz mal, pode não fazer bem, mas também não faz mal. E um dia, ela arrumou uma daquelas plantas, crente, ela ganhou
uma planta de uma pessoa que não era cristã, que era de um outro segmento, uma planta chamada espada, não sei do que eu acho que vocês sabem o que é. Ela estava enfrentando problemas com o filho, vício, uma coisa e outra. E alguém do outro segmento deu para ela aquela. E ela levou para casa. Olha o perigo de mesclar a nossa fé. Olha o perigo de nós. É uma planta comum, é uma planta comum. Não deixa de ser uma planta comum. Tem gente que tem, eu também não cabe a mim aqui. Mas, na mente dela, ela ganhou por uma superstição que aquilo ia resolver um problema dentro de sua casa. Nós não precisamos disso. Não há necessidade disso na vida do crente. Vou pôr um copinho de água em cima do rádio. Parece não. Eu tenho que ser ungido no lugar da enfermidade. Parece não. Eu tenho que ungir as paredes. A unção com óleo não é para carro, não é para casa, não é para nada. A unção com óleo é para enfermo. A Bíblia diz isso. E tem gente negociando valores. A troco do eu acho, eu penso, eu imagino, eu sou. A igreja de Cristo não negocia valores. O povo de Deus não negocia valores. O povo de Deus é um povo que é convicto em sua fé. Eu estou em Jesus. Eu sou de Jesus. Ainda que ele me mate, é o que disse Jó, não é? Ainda que ele me mate, eu confio nele. Há uma música que estão gravando agora de alguém que cantou, e é uma música muito bonita, mas que quem gravou, infelizmente, não viveu a prática daquilo que mesmo cantou. E a música diz assim: você questiona ou você adora? Quando as coisas acontecem, quando tudo se levanta, você questiona ou você adora? O crente, ele não negocia. O crente, ele é convicto em sua fé. Então, convicto em sua fé nesta noite, saiba de uma coisa: Deus pode entrar no teu lar agora. Deus pode tocar a tua enfermidade agora. Deus pode esta noite suprir a necessidade agora. Ele sabe aonde está a moeda de estáter na boca do peixe no mar da Galileia, a ponto de mandar Pedro ir pescar e encontrar aquele peixe entalado com aquela moeda. Assim é Deus. Você não precisa de loteria, você não precisa subornar ninguém, você não precisa enganar ninguém, você precisa confiar em Deus. E saber que de algum lugar, chover do céu, pode ter certeza que não vai. Uma árvore plantada no quintal dá dinheiro também não vai dar. Mas ele pode usar o que quiser. Amanhã você pode atender o seu telefone de manhã, ser uma mensagem de alguém. Alguém me disse esta semana, pastor Cassiano, que pregou aqui na quinta-feira, disse que precisava de um dinheiro para fazer não sei o que, fazer não sei o que lá. E ele não tinha de onde tirar, vou tirar daqui, vou tirar daqui, vou tirar daqui, vou tirar dali. Não tinha de onde tirar, mas ele tinha um processo velho que ele já nem lembrava mais do que via, do que acontecia e como aconteceria alguém procurando para entregar para ele aquele recurso que ele havia ganhado para suprir a necessidade daquilo. Então, com Deus é assim. E a gente espera no Senhor. Aleluia. A gente é fiel a Deus, a gente entrega a Deus o que é de Deus, a gente devolve a Deus o que é de Deus, a gente não negocia com Deus,
Eu não dou ao Senhor para o Senhor me dar de volta, eu não pago, eu devolvo, eu entrego com gratidão a minha oferta, o meu dízimo, a minha contribuição, o meu voto, o meu pacto, eu faço com liberalidade, sabe? E eu vejo muita gente batendo o peito nisso, mas na hora da prática, o Deus que está no coração de muita gente é o dinheiro, que ele não é capaz de tirar uma moeda e entregar ao Senhor. Mas quem confia em Deus e quem depende de Deus, quem confia no Senhor e quem depende de Deus, e quem sabe que tudo que ele tem, que tudo que ele tem, que ele é, que ele recebe, vem de cima, não é dele, então ele não negocia. Ele não negocia, ele apenas cumpre. E ele não cumpre falando, ele não cumpre tocando trombeta. Ó. E aí você começa a ver os resultados, os livramentos, os milagres. Deus nos livra. Em alguns momentos Deus nos livra na cova e em outros momentos Deus nos livra da cova. Viu? Em alguns momentos Deus nos livra na cova. Deus nos permite chegar lá, entrar lá, e Ele fazer leão jejuar, Ele fazer fogo não nos queimar. Mas em outros momentos, Deus nos livra antes. Ele provê o socorro antes. Mas o que Ele exige? Suportar o sofrimento, não negociar os seus valores e estar convicto da sua fé. Vamos embora. A igreja que ora com poder, ela ora com propósito, ela ora com unidade e ela ora fundamentada na palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, ter a presença de Deus em nossa vida, pertencer a este grupo, coisa boa, né? Fazer parte deste grupo seleto. Um grupo de gente que tem os olhos abertos. Um grupo de gente que conhece a verdade. Um grupo de gente que vive a verdade. Alguém que diga, mas eu não quero saber de alguém, eu quero saber do que diz a Bíblia. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos em Cristo Jesus, a igreja que ora com poder é uma igreja que vive os propósitos de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que ora com propósito. E nos nossos propósitos, naquilo que fazemos, naquilo que Deus permite com que os nossos olhos contemplem a distância, ainda que a nossa mão não seja capaz de pegar, mas ainda que nós estejamos com aquele desejo convicto no nosso coração, tudo se soma, viu? Tudo nesta vida se soma. Não adianta vir aqui receber promessa de Deus, não adianta vir aqui participar de culto, de família, de quintas de poder, mas se lá em casa não houver uma mudança em nós, viu? Não adianta. Se não houver uma mudança, não tem que fazer. Então, está cheio de gente que vem porque quer ouvir uma mensagem profética, quer ouvir alguma coisa assim, mas quando sai daqui e vai para casa, vai continuar os seus dias, os seus propósitos não se encaixam com aquilo que deveria se encaixar em sua vida. Sabe? Então, nós precisamos compreender estas coisas na nossa caminhada. Não temos as nossas mãos naquilo que os nossos olhos enxergaram, mas nós temos um Deus que move céu e terra.
e que me coloca diante daquilo que o meu coração anseia, mas que o preço precisa ser pago por mim. Que preço? Aí eu vou dizer aos irmãos, que preço é esse? Se eu tenho que levantar cedo e encarar 10, 12 horas, eu vou ter que encarar, sem reclamar. As pessoas querem dizer que tem que se pagar um preço, né? Eu vejo muita gente dizendo isso. Eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço aos pés de Jesus. Jesus já pagou todo o preço que precisava pagar por mim, pelo meu resgate e pela minha salvação. Se existe alguma coisa que precisa ser paga agora, sou eu. É eu quem tenho que mostrar. Mostrar para o Senhor, não. Eu tenho que mostrar para mim mesmo. Para mim mesmo. Porque Deus já me deu a graça. Ele já me deu a promessa. Ele já me fez enxergar a distância. Ele já me disse que onde eu colocar o meu pé, ali Ele me deu. Onde eu colocar a minha mão, ali Ele me deu. Agora, como é que eu vou fazer isso? Assim? Tá. Eu tenho que arregaçar essas mangas, colocar esse joelho no chão, olhar para Jesus e ir em frente. O propósito de Deus se cumprindo na minha vida é desta forma. Orando em unidade. Como igreja, nós somos um. E quando nós nos reunimos aqui, nós apresentamos os nossos pedidos ao Senhor. E quando apresentamos esses pedidos em oração ao Senhor, quantas coisas nós temos visto Deus fazer no nosso meio, como acabamos de ouvir o que a Gabi nos disse agora há pouco. Aquilo que parece ser pequeno é muito grande. Sabe? E eu sempre digo aqui, eu já disse algumas vezes, sobre aquele louvor do terremoto, que é muito bonito, que um terremoto Deus vai fazer aqui, as cadeias vão se abalar e tudo, e é muito interessante esse louvor. Mas aquilo tudo teve um propósito. E o propósito foi salvar o carcereiro e a sua família. Deus, Ele não faz nada sem os seus propósitos e sem a unidade e sem as coisas estarem fundamentadas na sua palavra. Se o que queremos não está na palavra de Deus, você acredita que Deus tem o melhor para você? Você acredita que Deus tem o melhor para você? Acredita? Então é isso aí, irmão. É descansar nele. É esperar nele. É saber que todas as coisas estão acontecendo. Por isso que eu digo, seja fiel. Seja fiel ao Senhor, seja fiel ao seu propósito. Seja fiel à sua vida. Busque de Deus. Receber os seus dons para que isto glorifique o nome de Deus em sua vida. Busque de Deus o revestimento do Espírito Santo para que você possa suportar e com o passar dos dias ver cumprido o propósito, a igreja glorificando a Deus em unidade contigo e a bênção que chegou, porque a bênção que Deus dá é assim, ela não acrescenta dores, ela é boa, ela é uma medida recalcada e sacudida para abençoar a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. E para finalizar, o ponto 3 da nossa lição. Aquela igreja, ela tinha ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Ela tinha a ousadia no exercício dos dons espirituais. Ela tinha ousadia na exposição da palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja de Jerusalém
Ela era essa igreja. Ela tinha problemas? Tinha problemas. Tinha dificuldades como nós temos? Como nós temos. Tinha oposição como nós temos? Tinha gente que queria detê-la, tinha gente que queria deter. Tinha gente que queria pará-la, tinha gente que queria pará-la. Tinha gente que não queria que os propósitos se cumprissem na vida do crente, tinha gente. Tinha gente que não era unido da igreja em Jerusalém também, tinha gente que não era unido lá dentro. Tinha gente que não se alegrava, tinha gente que não se alegrava. Mas olha, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia para enfrentar a oposição do Evangelho. E aqui eu vou falar da individualidade de cada um de vocês esta noite. A Bíblia diz assim que nós erramos porque nós não conhecemos a Escritura. Nós erramos porque não conhecemos a Escritura. E por não conhecermos, somos levados por vento de doutrina, somos levados por ensinamentos contrários, somos levados por religião, que todo mundo diz assim, todos os caminhos levam a Deus, todas as coisas é isso e todas as coisas são aquilo. O Evangelho de Cristo, lá em Atos 1:8, está escrito assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto grego como gentil. O Evangelho é poder de Deus. O mundo está aí com as suas religiões. O mundo está aí com igrejas crentes dizendo ser pentecostais, neopentecostais, igrejas tradicionais. Elas estão aí pregando um evangelho que na maioria das vezes não tem mudança de vida nas pessoas. Uma igreja que se mistura. Uma igreja que se mistura. Como, pastor? Paredes pretas, jogo de luz para todo lado. Como, pastor? Se misturando. Eu vi ontem alguém dizendo assim, nós estamos fazendo aqui uma festa julina. Não, uma festa jesuína. Nós estamos fazendo, nesse final de semana, aconteceu uma igreja aqui em Sorocaba, festa jesuína. Vocês ouviram isso? Algo meio similar ou paralelo ao que a idolatria faz. Opa! Nós temos ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Evangelho é poder. Eu ainda creio no poder desta palavra que transforma, que liberta, que tira o homem do vício, que tira o pecado do coração do homem, que mostra para o homem que ele é um leproso espiritual e que ele precisa de salvação. Eu acredito nesta palavra que ela mostra para o homem, para a sua casa e para a sua família, que ela precisa de um Salvador. E o único Salvador que existe não é Buda, não é Maomé, não é nenhum tipo de religião. A salvação é Cristo Jesus. A salvação sendo Cristo Jesus. Se eu permito que Cristo entre na minha vida, a minha vida será transformada. O Evangelho que transforma, uma igreja que tem ousadia do exercício dos dons espirituais. Paramos aqui e compreendemos uma coisa. Dons de Deus são dados à igreja para ornamentar. São dados à igreja para que sejam vistas pelos homens o que acontece aqui dentro. Então está muito além. Está muito além. E eu tenho dito isso constantemente aqui. Nós fomos numa igreja há poucos dias atrás, cultuar, e eu ouvi as pessoas cantando louvores. Eu vim comentando com a Eliane e com a Raquel do carro. O que é que nós estamos vendo hoje nas igrejas?
Pessoas que hoje estão no templo, amanhã estão no mundo. Hoje estão na igreja, amanhã estão no mundo. Hoje estão na igreja, amanhã estão praticando coisas imorais. E aí depois essas pessoas elas voltam para Jesus, com 2, 3 meses que estão de volta na igreja e começam a cantar. É por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. E os crentes estão tudo lá. Sendo guiado por quem não tem nem firmeza na fé. Sendo guiado por quem não tem nem firmeza na fé. Está cantando uma coisa que, além de não ser bíblica, uma coisa que não é bíblica, e aí está guiando e está levando o rebanho inteiro, às vezes, a cantar esse tipo de bobagens. Ousadia dos dons espirituais, entre os dons de língua, profecia, interpretação, conhecimento, sabedoria, existe também discernimento dos espíritos. E olha que os crentes estão... Os crentes estão precisando de discernimento de espírito. Tem que discernir. Não se põe qualquer um dentro de casa, não se escuta qualquer coisa. Estava ouvindo, irmã, o pastor Jeremias da igreja presbiteriana esses dias. Eu estava em casa assistindo uma mensagem que eu gosto muito de ouvir o pastor Jeremias. E ele estava dizendo assim, e é uma coisa bem prática e boa até por sinal. O arrozinho com feijão pregado todo domingo aqui é o que sustenta a igreja. O conferencista vem, o pregador vem, ele prega e vai embora. Mas o que dá suporte para a igreja é a comida de todo domingo aqui dentro, pregada pelo ministério da igreja. Isso é o que sustenta nós. Porque quando você... O Jeremias disse até assim, quando você ficar doente, não é a conferencista que vai vir atender você. É não. Então, essa é uma coisa muito importante para que compreendamos na nossa vida. E eu paro por aqui, irmãos, porque as horas me mandam parar. E uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia na palavra. Convide o pecador para vir. Não prometa nada para ele, não. Mas convide ele para vir. Porque chegando aqui, não é você e não é eu quem garante nada. Mas o que sai daqui, sai direcionado da parte de Deus para a vida de uma igreja. E esse tempo é o tempo em que Deus transforma, Deus molda, Deus muda e Deus quebranta. Então, por isso, nessa noite, que o Espírito de Deus nos dê oportunidades, cada dia mais, para compreendermos e guardarmos a sua palavra no nosso coração e vivermos esse evangelho e sermos uma igreja genuína, cheia do Espírito Santo, que resista no tempo do sofrimento, que seja uma igreja unida e que seja uma igreja que tenha ousadia na missão e na palavra de Deus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Venha aqui. Pode orar. Alguém tem um pedido específico de oração nessa noite? Em minha casa, né? Estava na frente do santo ali com uma bebezinha, criança que não passou. Amém, o Espírito lá, Oremos. Querido Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo privilégio de podermos estar aqui nessa noite, Pai, para aprender a Tua palavra, Senhor Jesus,
para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja, Pai. Gratos somos, Senhor Jesus, pelo alimento diário, Pai, que o Senhor tem dado à tua igreja, Pai. Que nós possamos sair daqui nessa noite, Pai, sustentado, Pai, pelo poder da tua palavra, Pai. Nós também queremos te pedir pela vida desse casal, Senhor Jesus, que nós não sabemos o motivo, Pai, mas o Senhor conhece. Vai ao encontro da necessidade desse casal, Pai. Vai ao encontro da necessidade de cada um nesta noite, Pai. Aquele que vem aqui nesta noite tem um pedido de oração, Senhor Jesus, mas por motivo de vergonha, Senhor Jesus, não quis falar para a igreja, Pai. Mas o Senhor conhece o coração de cada um, Pai. E nós te pedimos, entra com providência, Pai. Leva a tua igreja em paz e segurança, Senhor Jesus, dando uma semana abençoada, Senhor Jesus. Esse é meu pedido, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não posso encerrar esse culto sem antes fazer um convite. Para alguém que talvez esteja entre nós e ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, mas gostaria desta noite de ver esta palavra pregada, cumprida em sua vida. Deus te dando força para suportar as provações e seguir. Deus te transformando de dentro para fora, para que a sua vida seja um exemplo ao mundo que está à sua volta. Ou alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, mas que nesta noite gostaria de entregar a vida a Jesus, um jovem, uma jovem. Hoje você tem esta oportunidade. E eu pergunto, você está entre nós e gostaria de voltar para Jesus ou entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal com a sua mão e nós iremos orar por você. Não sei se todos são crentes, mas esta noite, essa é a oportunidade que Deus te dá. Alguém? Quero lembrar-vos que terça-feira nós estamos de volta para o nosso culto de oração. Quinta-feira, o último culto de quinta-feira da família. Vem estar conosco. E domingo próximo, pela manhã, a escola bíblica e à noite, a celebração da ceia do Senhor. Alguém? Pai Celeste, nós vamos para casa. Guarda-nos e livra de todo perigo e de todo mal, nos dando uma semana de paz e uma semana de bênção. Vai com a tua igreja, vai com o teu povo no caminho de volta, guardando os teus filhos, Senhor, de todo o mal. Que a nossa semana, Senhor Jesus, o Senhor possa nos acompanhar. Abençoe o teu povo e aqueles que aqui não vieram. Nós colocamos todos os teus filhos em tuas mãos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E nos despedimos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. E a igreja diz: Amém. Que o Senhor nos leve em paz.